Olá pessoal, bem-vindos para mais um Snippet aqui no Entre Chaves. E hoje é um assunto aqui que a gente já abordou diversas vezes, de diversas formas diferentes, mas agora eu quero trazer uma pegada um pouquinho mais prática, ajudar a tomar decisões sobre qual caminho seguir. A gente já falou diversas vezes aqui sobre Spec Driven Development, mas uma coisa que vira e mexe aparece as discussões, dúvidas, conversas de corredor é qual framework adotar. Hoje eu vou trazer aqui os 7 principais frameworks que estão aí sendo mais utilizados, são os que têm maior relevância no mercado, e tentar fazer um pequeno comparativo entre eles, trazendo para vocês aí algumas vantagens, desvantagens e muitas vezes dando uma luz aí em qual escolher para cada situação. Vamos começar só dando uma pincelada sobre cada um deles. O primeiro que nós vamos falar é o Spec Kit, que foi um dos precursores aí, foi um dos primeiros a aparecer, desenvolvido em parceria pelo GitHub e com a Microsoft. Uma das maiores características do Spec Kit é transformar linguagem natural em contratos executáveis. E aí, qual que é a grande vantagem dele? O Spec Kit, ele mantém uma consistência na arquitetura, no desenvolvimento como um todo, na documentação, maior que qualquer outro dos frameworks. E ele também é o que tem a maior gama de compatibilidade, seja com diversos modelos, com diversas ideias, ele é o que tem maior alcance. E além disso, é o que gera maior rastreabilidade naquilo que ele está fazendo. Mas, em compensação, ele é um dos mais verbosos ou o mais verboso de todos, porque ele tem 4 etapas muito rígidas que produzem bastante coisa, bastante artefatos. Daí qual que é o foco principal de utilização dele? É para grandes projetos, projetos corporativos, onde a gente muitas vezes tem que ter realmente todos esses 4 passos dele, desde o planejamento até a execução muito bem definidos. Um outro framework também interessante e que a gente vê bastante gente usando é o Superpowers. O Superpowers, ele vem muito com o conceito de forçar o agente a pensar bastante antes de agir. Um dos fortes dele é a orquestração de diversos subagentes em paralelo para tarefas grandes e complexas, onde muitas vezes a gente também não quer que o contexto de uma parte influencie na outra. Outro fato interessante do Superpowers é que o foco dele é em TDD, ou seja, ele sempre começa implementando um teste que falha, vai implementando passo a passo até que o teste passe e vai refatorando a solução à medida que ela vai andando. Só que isso também tem uma desvantagem. Se você não tem uma suíte de testes bem definida, bem documentada, bem organizada, ele pode se perder nisso aí e pode acabar, inclusive, gerando uma série de artefatos que não estão bem alinhados com aquilo que você quer. E onde é que o Superpower se destaca? Em grandes refatorações, onde a gente já tem definido aí regras, testes, ou pelo menos você já tem realmente muito bem definido o comportamento esperado. Você precisa fazer grandes refatorações, ou então projetos greenfield, né, projetos novos começando do zero, onde a cobertura de testes é primordial e é um requisito muito forte. Ali, realmente, a escolha dos superpowers pode ser um bom caminho a seguir. Agora temos o TLC Spec Driven, do Tech Leads Club. Ele é um framework que, ao contrário do Spec Kit, que a gente falou que ele sempre tem que seguir aquela estrutura bem rígida e cerimonial, aquele ritual das 4 fases, o TLC, em alguns casos, onde ele identifica que a tarefa é muito simples, ele pode pular certas fases para poder otimizar, ganhar tempo e economizar, tanto em tempo como em tokens, né? Ou seja, em custo. Uma coisa interessante que ele faz é gravar os erros cometidos por ele localmente no projeto. Ou seja, um erro que foi cometido uma vez dificilmente se repetirá. Uma desvantagem dele é que ele tem um ecossistema menor do que os outros, em quantidade de IDEs e CLIs que ele se integra. E onde é que ele se destaca? Geralmente, projetos de médio porte, onde você precisa de mais flexibilidade, onde tem uma maior interação humano-IA. Passando agora para o nosso quarto framework, eu vou falar do OpenSpec. Ele é provavelmente o mais leve entre os frameworks e geralmente ele é uma boa pedida para quem está começando, especialmente projetos brownfield, né, manutenção de legados. Se você cria uma pasta OpenSpec, você documenta só aquilo que você quer que mude a partir daí. Você realmente não precisa também de todo aquele processo ritualístico, você não precisa documentar tudo. Você vai direto ao ponto e ele parte dali para começar as atualizações. Ele também ajuda muito em reduzir aquela carga do code review,
O humano consegue ele ter interação com ele de alterações curtas e rápidas através de Markdown de uma maneira bem simples. Em compensação, justamente por ser tão simples, ele não atende necessariamente quando a gente tem uma necessidade maior de governança, uma necessidade maior dessa especificação mais rígida. O monitoramento dele de subagentes também não se destaca em relação aos outros. Ele se encaixa muito bem para startups, projetos menores, projetos rápidos, onde muitas vezes também o desenvolvedor quer manter ali uma interatividade maior com o modelo, com o que está sendo desenvolvido, sem necessariamente deixar tão autônomo quanto outros modelos facilitam. Agora, temos um outro que é muito interessante, que é o Tessel. Ele utiliza o princípio de spec as source, que parte do princípio que humanos não deveriam ficar lendo e escrevendo código. O código deve ser apenas o artefato compilado que vai viver ali em paralelo à sua especificação. Então, o ser humano deve focar única e exclusivamente em escrever especificação e simplesmente ignorar o código, o compilado que vai ser gerado. Nesse caso, como o código é definido pela sua especificação, tanto faz a tecnologia, tanto faz o que está sendo gerado. Se eu precisar simplesmente trocar completamente a tecnologia, eu simplesmente peço para ele, pega esse meu projeto em Java e passa ele para mim para .NET. O próprio Tesla também faz o gerenciamento de dependências, de bibliotecas, de vulnerabilidades, atualiza as coisas quando for necessário. E ele também possui o Spec Registry Global, que é uma biblioteca que ele possui compartilhando implementações e desenvolvimentos de funções mais genéricas, pré-validadas, para impedir alucinações, para impedir desenvolvimentos errôneos por parte dele. Obviamente, não vai ser inserido ali nessa biblioteca global nada que for crítico, nada que for regra de negócio, mas implementações que são genéricas e reutilizáveis, o Tesla pode buscar de lá e facilitar muito a vida, além de também reduzir o custo. As principais desvantagens do Tesla é que ele, primeiro, é uma mudança de paradigma. Nós, devs, a gente acaba que sempre quer dar aquela olhadinha, ou muitas vezes é difícil resistir àquele ajuste mínimo no código. Para funcionar bem o Tesla, a gente parte da premissa que o humano não vai interagir com o código. E ele, o conceito novo, é proprietário na sua estrutura de orquestração. Então, sempre há aquele risco do vendor lock-in, né? De a gente acabar ficando ali travado pelo fornecedor. Agora, para quem está começando projetos novos do zero, às vezes está passando por uma migração de tecnologia, e esse tipo de projeto pode se beneficiar muito do Tesla. O sexto framework é o Plandex. O forte desse framework é o gerenciamento de grandes contextos. Ele se sobressai quando a gente precisa fazer alterações complexas que envolvem muitos arquivos, muitas alterações simultâneas. Ele consegue orquestrar isso muito bem, garantindo que o agente ou os agentes não se percam no meio desse processo. Ele fornece muitos diffs interativos para as alterações que ele vai fazendo, de maneira que fica muito claro, muito nítido, e o desenvolvedor consiga acompanhar bem isso aí tudo que a IA está fazendo e ir aprovando passo a passo. Para tarefas que muitas vezes levam horas e que vão ter o contexto muito aumentado, ele pode ser uma ótima opção. Agora, obviamente, isso vem com um custo, né? Para conseguir gerenciar janelas de contexto tão grandes e tarefas tão complexas, ele tem um custo aumentado para poder fazer isso, né? Ele gasta muito token, ele gasta muito tempo, então, obviamente, não existe almoço grátis. E também esse framework, ele tem uma quantidade um pouco maior de comandos específicos que trazem com isso uma pequena curva de aprendizado acima dos outros. Ele tem algumas coisas bem específicas dele. Para desenvolvedores que gostam de trabalhar com o terminal de forma segura, ele é muito recomendado. E também para projetos que requerem realmente grandes refatorações, que muitas vezes essas refatorações vão ter que tocar várias camadas da sua solução, ou vários arquivos diferentes, migrações de tecnologia. E o último que eu queria trazer para vocês é o Aider. Ele é mais um parceiro de codificação do que um framework de spec-driven propriamente dito. Ele é um dos agentes de programação via terminal mais rápidos e eficientes atualmente disponíveis. Ele é feito para trabalhar extremamente otimizado com tokens. Ele faz um mapeamento do repositório só enviando para a IA realmente
os trechos que são relevantes para as mudanças solicitadas. Cada uma das alterações que ele vai fazendo se converte em um commit separado, com mensagens bem explicativas sobre tudo que ele está fazendo. Ele funciona praticamente com todas as LLMs disponíveis atualmente. Ele trabalha muito bem em paralelo com outros frameworks que cuidariam da parte de especificação, e ele entra com a execução. Planejamento não é o forte dele. Se você tentar colocar ele para execuções sem ter um planejamento bem claro, bem feito, grandes chances que você pode ter problemas similares a um vibe coding. Mas, por exemplo, para manutenções rápidas, para correções de bug, ele pode ser a melhor opção. E vocês, pessoal? Qual desses frameworks vocês usam? Vocês combinam mais de um? Comenta aqui pra gente, segue a gente nas redes sociais, eu quero saber, tô curioso para saber como vocês estão usando o Spec Driven Development, e comenta aqui se vocês querem mais detalhes sobre algum deles, ou uma segunda parte focada em tokens, em utilização, pontos fortes e fracos. Me falem o que vocês querem. Um abraço, pessoal.